Pessoal, tudo bem com vocês, gente? Gente, hoje nós vamos falar sobre um assunto muito sério e muito profundo. Já há algum tempo isso tem vindo ao meu coração e eu sinto que chegou a hora de falar sobre isso. Bom, gente, no início desse ano eu vivi uma experiência que foi um tanto intrigante assim pra mim. Por quê? Fazia um tempo já que eu tava passando muito mal, sabe? Tudo que eu comia eu passava mal, me dava aquela contrações, assim, mas contrações às vezes muito fortes que eu não conseguia ficar em pé, eu tinha que ficar curvada, assim, eu não conseguia, sabe? Tipo, esticar o corpo de tanta dor. E aí eu peguei e fui pra uma clínica, fui pra um médico, esse médico me mandou pra uma clínica especialista em alergia e falou, você deve estar com alergia de alguma alimentação, de alguma coisa que... Fiz vários exames e não tinha aparecido nada, então ele me mandou pra essa clínica. E eu fui pra ver se eu tinha alergia de alguma alimentação, o que estava acontecendo, por que eu tinha essa dor, essas contrações tão fortes e eu não sabia o que era. Enfim, nessa clínica eles escolheram a minha saliva num tubo, né? Eu tinha que salivar e jogar minha saliva naquele tubo até uma marca determinada que tinha lá. A minha saliva foi para a Europa, depois de um tempo voltaram os resultados dos exames e através da minha saliva eles descobriram vários alimentos que eu era alérgica, por isso que eu tinha as contrações, ou que eu ficava estufada, que eu passava mal. E eu falei pro médico, eu falei assim, mas só através da minha saliva deu para descobrir tudo isso sobre mim? Daí ele falou assim. E eu fiquei pensando, caramba, através da minha saliva. Gente, e olha que interessante. Tem um médico chamado Dr. Paul Pearson, que ele escreveu um livro chamado A Memória das Células. Este livro aqui, ó. Esse médico, o que aconteceu com ele? Ele precisou passar por um transplante de uma válvula do coração. Ele fez o transplante, tudo ok. E depois de algum tempo desse transplante, ele começou a sentir muita vontade de escrever. E até então ele nunca tinha escrito nenhum livro. Ele é PhD. Ele nunca tinha escrito nenhum livro. O máximo que ele escrevia eram receitas médicas. E ele foi pesquisar o doador, né, dessa válvula do coração dele e descobriu que o cara era um escritor. E ele achou muito interessante aquilo, então ele começou a escrever livros e fazer pesquisas científicas. E ele descobriu o quê? Uma das experiências que ele fez, ele pegou a saliva de um rapaz, né, num tubo, ele e a equipe dele pegaram a saliva de um rapaz e colocaram esse rapaz numa sala assistindo um filme de terror terrível, assim. E pegaram e foram pro laboratório e ficaram analisando a saliva do rapaz, onde tem os leucócitos, né, gente? Leucócitos são células, glóbulos brancos. Depois vocês procuram aí no Google o que são os leucócitos. E aí, toda vez que o rapaz estava lá, e tinham pessoas observando o rapaz e pessoas no laboratório observando a saliva dele, né? E aí, toda vez que aquele rapaz, tipo, levava um susto, assim, no filme, que era muito chocante, os leucócitos lá no laboratório, eles reagiam, né? As células reagiam. E esse médico, o Dr. Paul, ficou intrigado com isso e pegou e viajou 90 quilômetros de distância do rapaz, enquanto o rapaz continuava assistindo o filme. Colocaram o filme de novo para ele assistir e ele foi a 90 quilômetros desse rapaz. E algumas pessoas ficaram no laboratório dando feedback para ele que estava longe do rapaz com aquele tubo, né, com a sua saliva. E ele observou que o rapaz, toda vez que ele levava um choque, um susto assim, a sua saliva reagia, né? Os leucócitos reagiam. E ele começou a perceber, peraí, tem alguma coisa aí, da influência que tinha. Outro experimento que ele fez foi com uma menininha que recebeu um transplante de coração, uma menininha, acho que era de 8 anos, e essa menina, ela começou a sonhar quase todas as noites com um cara que tentava matar ela com uma arma. E ela contou para os seus pais. Né? Sempre ela sonhava e eles pensaram, deve ser alguma coisa, alguma reação, né? Tipo, talvez do transplante e tudo. Só que começou a ser constante aquilo. Então a mãe pegou e levou ela conhecia um delegado, pegou e levou ela, a menininha, para conversar com esse delegado, tudo, e ela contava o sonho, como que era esse homem, tudo, e fizeram o retrato falado dele, e enfim, descobriram, através do retrato falado, né, que era o cara que tinha matado a outra menina que tinha doado o coração dela, tinha matado aquela menininha. E essa menininha de 8 anos tinha recebido o coração de uma menininha que tinha sido morta
por esse cara. Então, a que recebeu o coração sonhava. Então, esse médico começou a fazer inúmeras experiências científicas e descobriu o quê? Que existe uma troca de energia muito grande, que o nosso DNA, ele fica ligado, ele se liga através da saliva, através do sexo, através das conexões. Tem até um livro chamado O Poder das Conexões, esse daqui, que fala muito, gente, sobre isso. Vocês vão ver a interferência que existe na nossa vida com as pessoas com as quais a gente se relaciona. Não existe você dizer que, não, eu não vou ser contagiada, né, por uma amizade, sendo que a própria Bíblia fala que as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, e mais aquela parte que fala, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és, porque a gente acaba se tornando semelhante, né, das pessoas que a gente convive. Tem até aquela frase que fala que você se torna a média das 5 pessoas com as quais você mais convive. Então, sim, tem uma influência muito grande. E olha que interessante, se a saliva, né, se na saliva tem os leucócitos, a memória do DNA ali, de caráter, de intenções de uma pessoa, imagina o que acontece no beijo. Nossa, Mari, no beijo, sim, porque no beijo existe troca de saliva. A Bíblia fala que na relação sexual, isso eu já sabia, né? Eu só não sabia por esse lado científico, que a ciência também prova. Isso que é muito interessante, gente. Coisas que estão escritas lá há milhares de anos, a ciência está comprovando hoje, né? Porque sempre foi muito falado da inteligência intelectual, que é o QI, quociente intelectual. Depois de anos atrás foi descoberto o quociente emocional, que é a inteligência emocional, que está sendo o boom no mundo hoje. E agora a ciência descobriu a inteligência espiritual, que é S de spiritual, entendeu? Então, olha que interessante, a Bíblia já falava que quando você tem relação sexual com alguém, vocês estão se tornando uma só carne, ou seja, você tá pegando e você tá doando o teu DNA, teus leucócitos, tá tendo uma troca de energia ali incrível, sabe? Então, assim, tudo que a pessoa tem de ruim, de carga, de coisa negativa, de energia pesada, você tá pegando, você tá recebendo tudo dela. E também no beijo, porque imagina, gente, a minha saliva foi para a Europa, lá do outro lado do mundo, e através da minha saliva foi descoberto um monte de coisas sobre mim, sobre a minha saúde, alergias que eu tinha de alimentos, de tudo. E então, através do beijo, existe a troca de energia, troca de leucócitos, de DNA, entendeu? Com todo o seu caráter, as suas intenções. Então, assim, ó, é muito importante você saber com quem que você fica. Apesar de que o ficar, gente, o ficar já quer dizer o quê? Que você não quer compromisso com uma pessoa, né? Você quer, tipo, você beija aqui, você beija ali, você fica ali com um, você fica com o outro, e existe aquela troca de energia. E às vezes você tá tão carregado, tá tão mal, tão uma carga espiritual sobre a tua vida que você nem sabe de onde vem, ou uma tristeza, uma deprê, ou raiva, e às vezes é tudo coisas que você tá pegando de outra pessoa. Então você tem que cuidar muito com quem você vai ficar, com quem que você vai se relacionar. Por quê? Porque você tem que conhecer aquela pessoa primeiro, conhecer o caráter dela, conhecer a integridade dela, conhecer quais são os seus princípios e valores, entende? Pra depois, tipo, você ter alguma coisa com a pessoa. E aí você pode me dizer, ai, Mari, mas, tipo, por exemplo, se eu conhecer um cara ou uma guria que tá afim de mim, tudo, eu também tô afim e eu não ficar, ou não tiver relação sexual, essa pessoa não vai querer mais nada comigo. Graças a Deus que não queira. Então, porque é uma pessoa que não te merece. Porque se a pessoa gosta de você mesmo, ela vai saber esperar, entendeu? Eu até postei uma foto minha outro dia no Instagram com uma legenda que fala assim: fique com alguém que toque a sua alma antes de tocar a sua pele. Aquilo que é pra ser teu, não que a pessoa vai ser tua porque ninguém é de ninguém, né? Mas aquela pessoa que é pra ficar com você, que é a pessoa certa pra você, ela vai te respeitar, ela vai saber esperar, sabe? Por isso a importância de vocês se conhecerem, de você saber quem que é essa pessoa, saber do histórico dela, caráter, todas essas coisas, gente, porque existe uma troca de energia muito grande. E agora, se você fica com uma pessoa, fica com outra, tem relação sexual, imagino que a carga que você tá pegando de DNA e troca de leucócitos com essa pessoa. Mas vamos aprofundar um pouco mais esse assunto.
Por exemplo, se você é casado ou se você tem um relacionamento sério com alguém, você tem troca constante, né, de leucócitos com essa pessoa. São essas células que estão, as células sanguíneas, esses glóbulos brancos os teus estão no corpo da pessoa e da pessoa estão no teu. Então, quando tiver algum comportamento diferente daquela pessoa, no caso uma traição, o que vai acontecer? Os leucócitos dela que estão em você, eles vão vibrar e você vai sentir alguma coisa. Um exemplo, por exemplo, as pessoas acham que traição é o quê? É beijar ou ter relação sexual com alguém. Uma traição, ela é muito além, gente. Não é só isso. Um olhar já é uma traição. O próprio Jesus falou assim, que se você olhar para uma mulher com a intenção de cobiçá-la, no teu coração você já cometeu adultério com ela. Você é um cara casado ou é uma mulher casada e você tá olhando para uma pessoa cobiçando, no teu coração, pronto, diante de Deus você já cometeu adultério, não precisa nem ter o ato. Olha a importância do olhar. Os nossos sentidos, eles nos levam a cair, né, a ter uma queda. Por exemplo, o olhar, nós somos muito influenciados pelo olhar. Por exemplo, tu vai numa panificadora, tu nem tá com fome, mas aí tu olha aquele monte de coisa gostosa lá, tipo assim, com o olho, você, não, eu quero um desse, um desse, um desse. Então, o olhar é um dos sentidos, né? O ouvir também, o falar. Então, o olhar, a Bíblia fala que são as janelas da alma. Aquilo, os nossos olhos, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente vê e com aquilo que a gente alimenta. Por exemplo, passa uma pessoa, você é comprometido com alguém, passa uma pessoa bonita na tua frente, aquele deus grego ou aquela mulher, né, nossa, gostosa, como dizem, e você, tipo, viu e falou, nossa, que bonito tudo, mas a tua segunda olhada já é intencional. Então, você tem que tomar muito cuidado com a segunda olhadinha, porque se você viu de supetão assim, você não teve culpa, passou na tua frente, beleza, você pode até admirar, achar bonito, mas quando você dá a segunda olhada, nossa, que gato, nossa, que gostosa, nossa, que gata, tal, e fica ali cobiçando, se você é comprometido com alguém, você já tá cometendo uma traição. E o que acontece? Por exemplo, você faz isso, né? E aí você tem um relacionamento com a pessoa, essa pessoa, como ela tá com o teu DNA, com os teus leucócitos, né, correndo ali na corrente sanguínea dela, ela vai sentir algo estranho dentro dela. Então, assim, de repente você olhou para outra mulher, ficou trocando olhares, aquele negócio de flerte, não teve nada, vocês não se beijaram, não transaram, não fizeram nada, mas a mulher com quem você tá se relacionando sentiu alguma coisa estranha. E aí ela pega e te liga. Onde que você tá? O que você tá fazendo? Não tô fazendo nada, tô trabalhando, ou tô indo pra casa, ou tô dirigindo, ou, entendeu? Mas alguma coisa nela vibrou. E aí você fala, meu Deus, que pessoa mais ciumenta, mais possessiva. Claro, gente, que existe o caso da paranoia, dos ciúmes, da possessividade sem sentido, sim. E na verdade, tem um vídeo no meu canal que se chama Ciúmes, Medo de Ser Traído. Tem mais de 120 vídeos aqui no meu canal, então tem vários temas que vocês podem procurar aí. E os ciúmes pode ser um grande medo de ser abandonado. E pode ser também essa questão do leucócitos. Então, a pessoa com quem você está se relacionando tá flertando com alguém, aquele olhar, aquela coisa, ou trocando uma mensaginha, sabe aquelas mensagens de duplo sentido, uma brincadeirinha que tem uma malíciazinha ali, isso já é uma traição. Entende? A traição não é só beijar, não é só ir pra cama, isso já é uma traição. Se não fosse, Jesus não teria falado o que ele falou. Se você olhar para uma mulher, ou se você olhar para um homem, né, com a intenção de cobiçá-lo, e você é comprometido com alguém, no teu coração você já adulterou, você já, então assim, já foi, já aconteceu. E o que acontece? A pessoa sente, e aí ela fala, meu Deus, tô sentindo alguma coisa, e liga para outra pessoa, o que você tá fazendo? O que você tá, onde que você tá? E na tua cabeça você não fez nada de errado. Por quê? Porque você não beijou, você também não foi pra cama, então tipo, você fala, pessoa ciumenta, que saco, que não sei o que, eu não fiz nada de errado, dá até vontade de fazer. E aí você chega em casa, encontra com a pessoa, e daí já tá aquela, sabe, aí muitos relacionamentos acabam por isso, aí a pessoa já tá chateada porque vocês discutiram e porque ela tá sentindo aquilo, e você fica chateado porque na tua cabeça você não fez nada de errado, mas a pessoa tá sentindo porque os leucócitos teus que estão nela vibraram e alertaram de alguma coisa, ou que estão nele, né, no caso, se você é mulher e ficou flertando com outro cara, o cara vai sentir, e as mulheres sentem muito mais, claro, por quê? Porque a mulher, ela é mais sensitiva, ela é mais emocional que o homem.
também. Então sim, já aconteceu uma traição ali. E existe troca de energia também no olhar, gente. O olhar é tudo, é muito importante. E muitas pessoas traem também por quê? Por insegurança. Como assim, Mari? Por exemplo, esses dias eu tava conversando com uma pessoa e ela me falou que o namorado dela tinha traído ela. Eles têm um relacionamento assim maravilhoso, o cara é apaixonado por ela, dá pra ver que é apaixonado, tudo. E só que o cara tinha traído ela e ela descobriu. E ela é uma boneca linda, linda, assim, inteligente, tudo. E ela descobriu e ela terminou com ele e ele quase morreu. Ele ia atrás, ele implorava o perdão dela, ele falava a besteira que ele fez, que ele foi um idiota, um imbecil, e ele tentou até suicídio, porque ele tava sofrendo demais, assim. E aí ela conversou comigo, e ela falou, você acha que né, esse comportamento dele, ele vai continuar repetindo isso, tudo? Eu falei, olha, não tem como julgar uma pessoa ou falar que sim, ela vai continuar fazendo por um comportamento isolado, tem que ser uma série de comportamentos para você fazer um diagnóstico. E daí ela me contou, eu falei, me fala um pouco sobre ele. E aí ela contou que ele era uma pessoa muito, muito pobre, mas muito pobre mesmo. Ele foi, né, muito humilhado, rejeitado. E hoje ele se tornou um cara bonito, um cara rico, ele ganhou muito dinheiro. Então o que que acontece? Ficou nele um complexo de inferioridade lá de trás, da infância, de quando ele era pobre, de quando ele era rejeitado, de quando, né, da infância, da adolescência, aquela época que, né, que você quer namorar, que você é afim das gurias, então ninguém queria saber dele por ele ser pobre. E aí o que que aconteceu? Ficou um complexo de inferioridade muito grande nele. Então hoje que ele é um cara bonito, que ele é um cara que tem grana, a mulherada cai, tipo, né, matando, as interesseiras, lógico, caem matando em cima dele, mesmo sabendo que ele tem namorado. Então, outra coisa, cuidado antes de você se envolver com alguém que é comprometido com alguém, porque existe, né, a lei do retorno. Então, se você tá dando em cima ou tá se relacionando com alguém que tem namorada, que tem namorado ou que é casado, isso uma hora vai voltar pra você. Então, cuide com quem você vai se relacionar. O que que aconteceu? Uma mulher bonita começou a dar em cima dele, tipo, que era a gostosona, a cobiçada. Como ele sofreu muita rejeição, na cabeça dele, ele, não posso perder essa oportunidade, sabe? Então, para se autoafirmar, ele acabou ficando com essa mulher e, né, perdendo o amor da vida dele, por causa de insegurança, porque ele amava ela. Quando eu dava atendimento presencial, gente, eu atendia, né, homens e mulheres, claro, individualmente. Então, e eu atendia homens, e eu também fui criada, né, com homens, com os meus irmãos, com meu pai. Então, assim, entendo bastante da mente masculina, além de todos os estudos, né, que eu tive, as formações que eu tenho. E eu atendia homens que eles falavam assim, tipo, fiz uma besteira, tipo, que tinha traído a mulher que eles amavam, né, ou a esposa, ou a namorada. Daí eu falei, mas o que te levou a fazer isso? E tinha perdido, a mulher descobriu, ele perdeu. Eu lembro de um paciente que chegava lá, e daí ele perdeu a mulher dele, né, a esposa dele descobriu, se separou, e ele chegava lá, tipo, no meu consultório, assim, era um outro consultório, não era esse aqui, meu primeiro consultório, ele chegava, ele chegava chapado de remédio, ele começou a ir no psiquiatra tomar remédio, porque a dor dele era tão grande de ter perdido aquela mulher tão valorosa, tão preciosa pra ele, que era esposa dele, mãe dos filhos dele, tudo, e ele falou, por que eu fui fazer isso? Não valeu a pena. E daí eu falei, mas o que te levou a fazer isso? Daí ele falou, isso também, ele falou, nossa, era uma mulher muito linda, aquele corpo, aquele não sei o que, e ela ficava dando em cima de mim, e até a questão, tipo, de ser macho, né, tipo assim, não posso rejeitar, né, você é um banana se eu rejeitar, ou vão tirar sarro de mim, falar que eu sou isso, que eu sou aquilo, e eu acabei caindo, acabou acontecendo, e daí eu falei assim, valeu a pena? E ele falou, não, quando eu terminei de gozar, eu sentia nojo, eu queria chutar aquela mulher na minha frente, tipo, ai, que nojo, sai daqui. Então isso acontece muito, eu ouvi muitos homens já falando isso, entende? Que às vezes eles ficam, né, hipnotizados, impressionados com uma mulher lá por ser bonita, por ser, né, ter um corpão, e aí mas amam outra pessoa, vai acabar tendo relação, caindo, se sujando, se misturando ali, trocando leucócitos, DNA, trocando energia, tudo com aquela pessoa, e quando termina de gozar, a sensação que eles têm é de nojo, tipo, porque não tem afinidade, porque ele não tá fazendo uma coisa que é certa, que é legal. E aí, o que acontece? Um orgasmo que dura aproximadamente 3 segundos, gente. Você pode colocar tudo a perder por um orgasmo que leva 3 segundos. Ou seja, uma inclinação da tua carne. Porque a nossa carne, ela briga contra o espírito. O espírito, ele sempre vai querer fazer as coisas certas. A carne sempre vai tender a fazer o errado. Por exemplo, a tua carne, ela quer o quê? Né?
A carne que eu tô falando, nosso corpo, tudo, quer o quê? Quer os prazeres, quer comer açúcar, gordura, fritura. É gostoso? É gostoso. Mas quando você tem consciência, não, isso não vai fazer bem pro meu corpo, eu quero, né, ter uma vida saudável, eu quero envelhecer saudavelmente, a tua carne não quer ir pra academia, o teu corpo geralmente não quer, o teu cérebro que tem que comandar, fala, não, você vai. Isso acontece comigo, eu amo treinar, mas tem dias que eu não tô afim, eu vou me arrastando, mas vou, porque você tem que mostrar quem é que manda, que não é a tua carne que manda, que é o teu espírito que manda no teu cérebro, e sim, você vai fazer aquilo que você sabe que é o certo. Então o que acontece? Ninguém trai de uma hora para outra, é algo que você alimentou na tua cabeça. Existe uma frase que fala assim, eu não posso impedir que os passarinhos voem sobre a minha cabeça, mas eu posso impedir que eles façam ninho sobre ela. O que essa frase quer dizer, Mari? Eu não posso, por exemplo, você tá andando na rua, não tem como você impedir que os passarinhos voem sobre a tua cabeça, né? Tipo, não quero que nenhum passarinho voe sobre a minha cabeça. Mas se algum passarinho vier fazer ninho na tua cabeça, você pode enxotar ele, opa, sai daqui. Então, assim, você não pode impedir que às vezes o pensamento passe pela tua cabeça, mas você pode impedir de alimentar esse pensamento, porque é através do alimento do pensamento que você vai dar vazão para aquela ação acontecer. Agora, se você corta na hora, pela raiz, você não tem como, aquele pensamento, aquele sentimento não é alimentado, ele perde, né? Então não tem como ele crescer se ele não recebe alimento. Da mesma forma, muitas pessoas me procuram, gente, a grande parte das pessoas é problema de relacionamento, sabe? Um grande número de pessoas que buscam tratamento é por problema de relacionamento, ou porque tá sofrendo por alguém, ou porque não consegue esquecer. Então, assim, tem relacionamentos que acabaram, que a pessoa já terminou, falou que não quer mais nada com a outra pessoa, e a pessoa fica insistindo, ou mantém, ou troca mensaginha, sabe? Ou fica lá olhando as redes sociais da pessoa. Quando você faz isso, você continua tendo uma troca de energia com a pessoa. Mari, mesmo com uma mensagem? Claro, mesmo com uma mensagem. Porque às vezes a física quântica fala que não existe nem espaço, nem distância e nem tempo. E você pode ver quando às vezes você pensa numa pessoa, nossa, começa a pensar numa pessoa que você não vê há muito tempo, a pessoa te manda uma mensaginha e te liga, falando, nossa, que incrível, eu tava pensando em você, né? E você ligou, ou eu pensei em você ontem, e você ligou. Então, assim, quando você não corta pela raiz, ou você que terminou com a pessoa e você não quer mais nada, ou a pessoa te faz mal, ou a pessoa terminou com você, não quer mais nada com você, se valorize. Não fique correndo atrás, não fique olhando as redes sociais, tira essa pessoa das suas redes sociais, bloqueia se for preciso no WhatsApp, corte totalmente se é um relacionamento tóxico, se era um relacionamento abusivo, ou se a pessoa não quer mais nada contigo, não fica ali alimentando aquilo, porque você dificilmente vai conseguir esquecer a pessoa. Esses dias uma pessoa me mandou mensagem falando que o ex terminou com ela e que ela tava sofrendo demais. Ele falou, olha, não quero mais nada contigo, acabou, mas a gente pode ser amigos, se você quiser. E ela, ai, tá bom. E ela aceitou ser amiga dele na esperança de conquistar ele de volta. Só que, o que acontecia? O cara não queria mais saber dela como mulher, né? E ele tava se relacionando com outras pessoas, conversava com ela, porque afinal ela aceitou ser amiga, e aquilo machucava ela cada vez mais. E eu falei, olha, você tem que cortar pela raiz. Como que você vai ficar alimentando isso se você tá vendo que a pessoa não quer mais nada com você? Tá criando, você tá tendo troca de energia ali, porque troca uma mensaginha, fica lá olhando as redes sociais da pessoa, você tem que fazer o corte, você tem que passar pela crise de abstinência, como uma droga. Se você tá se limpando de uma droga, de um vício de alcoolismo, tudo, você vai passar pelo momento da crise de abstinência, que você vai sentir uma falta louca daquilo. Algumas pessoas começam a tremer, né, que são dependentes do álcool, da droga, passam por uma crise terrível de abstinência, mas depois que elas passarem por esse momento, elas vão conseguir se livrar daquilo. Por quê? Porque vai existir um desligamento energético também. E nas relações, como tem essa ligação energética, troca de leucócitos, DNA, toda essa troca de energia, gente, que a ciência comprovou e que a Bíblia fala já há milhares de anos, o que acontece? Vai levar um tempo, então você vai sofrer sim no começo, mas você tem que pensar que isso vai passar, entende? Leva um tempo até o teu cérebro, né, se desligar, se desacostumar, desfazer aquela sinapse que havia sido feito em relação àquela pessoa. Vai precisar de um tempo para que aconteça essa limpeza energética, esse desligamento. Então sim, você vai ter que passar por
esse momento de dor e parar de ficar alimentando aquilo que você sabe que não tem futuro. Então tem que ser radical sim, tem que cortar na raiz sim, para que você não alimente isso e continue naquele sofrimento, se torturando, se desvalorizando e agindo exatamente o oposto do que age uma pessoa que tem amor próprio. E para finalizar, eu vou contar para vocês uma história que eu ouvi esses dias que eu achei muito interessante, uma parábola, que eram, né, monges budistas que estavam num templo lá com o seu mestre, sendo discipulados pelo mestre, e aquele templo estava muito velho, já estava meio que caindo aos pedaços, e aí os discípulos chegaram para o mestre, que estava lá meditando, e falaram: mestre, a gente precisa reformar isso daqui, esse templo tá caindo aos pedaços, mas a gente não tem dinheiro para isso, o que a gente faz? E o mestre queria testar aqueles discípulos, e ele falou assim: olha, vocês vão até a cidade e vocês vão roubar aquilo que a gente precisa para fazer essa reforma. E os discípulos, tipo, como assim, mestre? Você está mandando a gente roubar? Daí o mestre falou: sim, mas desde que ninguém perceba, de que ninguém veja vocês roubando. Então vocês vão até a cidade, roubam material de construção, vocês entram na loja, disfarçam, e a hora que ninguém estiver olhando, ninguém estiver observando, vocês pegam e roubam e vêm trazendo aos poucos para a gente fazer a reforma do templo. Aqueles discípulos meio intrigados, né, com a ordem do mestre, falaram: meu, que estranho ele mandar fazer isso. Bom, mas ele é o mestre, ele deve saber o que tá falando. E muitos discípulos, né, os discípulos pegaram e foram para a cidade para fazer aquilo que o mestre tinha mandado. De repente o mestre entrou lá numa sala e viu um discípulo que não tinha ido, que estava lá dentro fazendo algumas coisas, e ele falou pro discípulo: ei, o que você tá fazendo aqui? Por que você não foi para a cidade com os outros para roubar material para a gente reformar o templo? Daí ele falou assim: ué, eu tô fazendo o que o Senhor me mandou fazer. O Senhor falou que era pra gente ir roubar desde que não tivesse ninguém nos observando, nos olhando. Ele falou: mas eu tô o tempo todo me observando, tô o tempo todo me olhando. Olha que interessante, tipo, olha o nível de consciência desse discípulo. E esse discípulo foi o único que passou no teste. O mestre falou: agora você entendeu. Sabe, eu tô me observando. Não precisa, então, gente, fazer coisa escondida, achando que não vai ter consequências, sabe, é a maior estupidez, porque não existe como a gente fugir desse mundo espiritual. Para isso, você tem que ter um nível de espiritualidade elevado. Eu não tô falando de religião ou de religiosidade, mas de espiritualidade, entendeu? Tem muitas pessoas que têm uma religião, uma religiosidade, mas que elas estão ali, elas às vezes fazem o certo por medo, ou, né, ou quando tem a oportunidade de fazer errado, elas pegam e fazem escondido. Então, assim, elas talvez tenham uma religião, mas não tenham um nível de espiritualidade, e isso não existe. E eu não tô falando mal de religião. Se você tem uma religião e te faz bem, ok, sabe? Mas tem que andar junto com a espiritualidade, com esse nível de consciência de que sim, tudo tem a lei do retorno, de que sim, nós estamos sendo observados, de que sim, uma troca de olhar, se você tem compromisso com alguém, é uma traição, uma troca de mensagem com sentido duplo, com brincadeirinhas, com coisinhas, é uma traição. O próprio Jesus falou, se não Jesus, o maior homem, o próprio Deus que pisou aqui nesse planeta, ele não teria falado isso, que se você olhar com a intenção de cobiçar no teu coração, você já pecou, você já cometeu adultério. Então, assim, as nossas intenções. Eu achei muito interessante essa parábola do monge, que se chama O Roubo. Por quê? Porque ele falou assim: como que eu vou fugir de mim? Eu tô o tempo todo me observando, então como que eu vou roubar se eu tô me observando? O Senhor falou que era para roubar se não tivesse ninguém nos observando, mas eu tô me observando o tempo inteiro. Eu achei incrível essa parábola, assim, gente. E que nós possamos ser assim também, que nós sejamos assim, saber que estar nos observando, a gente mostra aquilo que a gente é quando ninguém tá olhando, sabe? É fácil você manter um bom comportamento quando você tá sendo observado. E quando você tá sozinho, quem é você quando ninguém tá olhando? Reflita sobre isso, é muito importante a gente refletir sobre isso. Quem sou eu quando ninguém tá olhando? Porque é isso que realmente a gente é na verdade. Esse é o nosso verdadeiro caráter, nossa verdadeira identidade, aquilo que a gente é quando ninguém tá olhando. Ok, gente? Então essa é a mensagem que eu queria trazer hoje pra vocês. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o seu curtir aqui pra mim, de se inscrever no meu canal, caso ainda você não tenha se inscrito. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Deixa lá embaixo também seu comentário, porque eu amo ler os comentários de vocês.
Para quem ainda não sabe, os meus conteúdos estão em podcasts no Spotify, que você pode ouvir mesmo sem internet, no teu carro, dirigindo, em qualquer lugar. Eu também tenho um canal no Telegram, onde eu compartilho meus devocionais, conteúdos exclusivos só para esse grupo do Telegram, tá? Então, todos os links aí do lado direito desse vídeo tem uma pequena flechinha cinza, você clica ali que embaixo vai aparecer todos os links. E também me siga no Instagram. Por quê? Porque eu tô postando constantemente conteúdos edificantes no Instagram. Então me siga lá no Instagram, o link também tá aqui embaixo. E eu também tenho um outro canal aqui no YouTube que se chama Cheia de Graça, que as meninas me pediram para fazer, voltado para a área de beleza, de dicas de beleza, de coisas que eu faço. Então se chama Cheia de Graça. Entre lá, se inscreva também nesse canal. E se você quer fazer parte da minha lista VIP e receber as notificações de quando eu abrir uma nova turma do meu método Vida Extraordinária, é só você clicar no link que tá aqui embaixo também e cadastrar o seu e-mail. Ok, gente? Um beijo grande, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.